Bem, hoje nós vamos falar sobre o livro que você escolheu, no domingo passado, que é esse aqui, Especialistas em Pessoas, do Tiago Brunet. Esse livro é especificamente para você que deseja melhorar os seus relacionamentos. O que eu sempre digo com as minhas amigas, o que eu sempre falo para elas, a vida é feita de relacionamentos. Se você não sabe se relacionar, você não está desfrutando de tudo que Deus tem para a sua vida. Esse livro é um aprendizado assim imprescindível para todas as pessoas. Mas eu separei aqui 5 aprendizados que eu tive nesse livro para você aprender a lidar melhor com pessoas. Então anota aí. Aprendizado número 1. Existem pessoas na sua vida que são aqueles chamados de incontornáveis. Aí você me pergunta, Lídia, o que são incontornáveis? Os incontornáveis são aquelas pessoas com as quais nós precisamos conviver. Por exemplo, sogro, sogra, não é o meu caso, né? Mas a pessoa que é casada, sogro, sogra, parente, pessoas do trabalho, são pessoas com as quais você não gostaria de conviver, mas que você precisa conviver. Essas são as pessoas incontornáveis. E no livro ele vai ensinar técnicas de como você lidar com essas pessoas. Contudo, além das técnicas, tem um trecho que ele fala que é muito importante, preste atenção. Sabe o que a história dessas pessoas nos ensina? Que todos carregamos uma dor ou uma frustração com os incontornáveis, mas tê-los por perto a uma distância segura sempre será melhor do que a ausência deles. Então tenha por distância segura. Ele também vai falar sobre as 3 esferas da amizade. Tem aquele amigo que é o amigo íntimo, tem aquele amigo que é o amigo estratégico e tem aquele amigo que é o amigo necessário. No livro, ele vai falar sobre as 3 esferas de amizade e como você colocar cada amigo na esfera certa. Porque muitas das vezes a gente pensa que tem um amigo e que ele é muito íntimo, mas se você contar uma coisa para ele, todo mundo vai ficar sabendo. Então esse amigo ele não é um amigo íntimo, ele pode estar em outras esferas. E no livro ele vai detalhar melhor e como colocar cada amigo na sua caixinha certa. E ao contrário, 4º ponto, e ao contrário dos incontornáveis, tem aqueles contornáveis, que são aquelas pessoas com as quais o autor fala que nós não somos obrigados a conviver. São pessoas, por exemplo, um cabeleireiro, um dentista, pessoas com as quais você não tem nenhum tipo de obrigação de ter ali no seu ciclo de relacionamento. E um ponto interessante que ele falou, como identificar essas pessoas? E ele diz aqui, são pessoas que estão sempre mal-humoradas, sempre falando da vida dos outros, não procuram fazer o bem, são desinteressantes, são amargurados, são avarentos, são egoístas, pessoas que não te fazem crescer. Essas a gente tem que entender e ter o amadurecimento de que elas entram na nossa vida e saem. Então é necessário deixá-las ir. E por último, mas não menos importante, no último capítulo ele fala sobre o laboratório milenar, que nada mais é do que a Bíblia. Todas as nossas necessidades, também em relação a lidar com o outro, já está posto na Bíblia. E é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então ele nos indica a buscar também a sabedoria para nos relacionarmos com o outro na Bíblia. Então, para finalizar, se você deseja ter um bom relacionamento com as pessoas, entendendo que o relacionamento é que faz a gente crescer na vida, é que nos ajuda a prosperar, é que nos abre portas, se você tem esse entendimento, eu te recomendo fortemente o livro do Tiago Brunet, para que você melhore e amadureça os seus relacionamentos, tá bom? Te espero no próximo domingo. Tchau! Bem, hoje nós vamos falar sobre o livro que você escolheu no domingo passado, que é esse aqui, Especialistas em Pessoas, do Tiago Brunet. Esse livro é especificamente para você que deseja melhorar os seus relacionamentos.
o que eu sempre digo com as minhas amigas, né? O que eu sempre falo para elas: a vida é feita de relacionamentos. Se você não sabe se relacionar, você não está desfrutando de tudo que Deus tem para a sua vida. Esse livro é um aprendizado assim imprescindível para todas as pessoas. Mas eu separei aqui 5 aprendizados que eu tive nesse livro para você aprender a lidar melhor com pessoas. Então anota aí. Aprendizado número 1. Existem pessoas na sua vida que são aqueles chamados de incontornáveis. Aí você me pergunta: Lídia, o que são incontornáveis? Os incontornáveis são aquelas pessoas com as quais nós precisamos conviver. Por exemplo, sogro, sogra, não é o meu caso, né? Mas a pessoa que é casada, sogro, sogra, parente, pessoas do trabalho, são pessoas com as quais você não gostaria de conviver, mas que você precisa conviver. Essas são as pessoas incontornáveis. E no livro, ele vai ensinar técnicas de como você lidar com essas pessoas. Contudo, além das técnicas, tem um trecho que ele fala que é muito importante, preste atenção. Sabe o que a história dessas pessoas nos ensina? Que todos carregamos uma dor ou uma frustração com os incontornáveis, mas tê-los por perto a uma distância segura sempre será melhor do que a ausência deles. Então, tenha por distância segura. Ele também vai falar sobre as 3 esferas da amizade. Tem aquele amigo que é o amigo íntimo, tem aquele amigo que é o amigo estratégico e tem aquele amigo que é o amigo necessário. No livro, ele vai falar sobre as 3 esferas de amizade e como você colocar cada amigo na esfera certa. Porque muitas das vezes a gente pensa que tem um amigo e que ele é muito íntimo, mas se você contar uma coisa para ele, todo mundo vai ficar sabendo. Então esse amigo, ele não é um amigo íntimo, ele pode estar em outras esferas. E no livro ele vai detalhar melhor e como colocar cada amigo na sua caixinha certa. E ao contrário, né, 4º ponto, e ao contrário dos incontornáveis, tem aqueles contornáveis, que são aquelas pessoas com as quais, né, o autor fala que nós não somos obrigados a conviver. São pessoas, por exemplo, um cabeleireiro, um dentista, pessoas com as quais você não tem nenhum tipo de obrigação, né, de ter ali no seu ciclo de relacionamento. E um ponto interessante que ele falou: como identificar essas pessoas? E ele diz aqui: são pessoas que estão sempre mal-humoradas, sempre falando da vida dos outros, não procuram fazer o bem, são desinteressantes, são amargurados, são avarentos, são egoístas, pessoas que não te fazem crescer. Essas a gente tem que entender e ter o amadurecimento de que elas entram na nossa vida e saem. Então é necessário deixá-las ir. E por último, mas não menos importante, né, no último capítulo ele fala sobre o laboratório milenar, que nada mais é do que a Bíblia. Todas as nossas necessidades, né, também em relação a lidar com o outro, já está posto na Bíblia. E é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então ele nos indica a buscar também a sabedoria para nos relacionarmos com o outro na Bíblia. Então, para finalizar, se você deseja ter um bom relacionamento com as pessoas, entendendo que o relacionamento é que faz a gente crescer na vida, é que nos ajuda a prosperar, é que nos abre portas, se você tem esse entendimento, eu te recomendo fortemente o livro do Tiago Brunet, para que você melhore e amadureça os seus relacionamentos, tá bom? Te espero no próximo domingo. Tchau!